Oi, Anderson, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa live. Vamos Boa dar um noite. tempinho para o pessoal ir chegando. Como é que tá meu áudio? Dá pra ouvir bem? Tá certinho? Ah, dá para ouvir bem, dá para ver bem e ouvir bem, tá? O pessoal está chegando, mas também vamos lembrar que vai ficar salva essa live, depois quem quiser assistir, né? A gente vai estar compartilhando aí para o pessoal ter acesso. Inclusive, quem não puder assistir agora, quiser deixar sua pergunta, né? Depois eu passo para o Anderson, a gente vai responder com o maior carinho, com o maior prazer, né, Anderson? Isso aí. Então, acho que vamos começando, né? Eu vou começar me apresentando, então. Meu nome é Gabriela Fener, eu sou terapeuta integrativa, sou parapsicóloga, atendo aqui no Espaço Almazém, já estou em Itapoá há mais ou menos 16 anos, e hoje tenho aqui a honra de estar conversando com o hipnoterapeuta Anderson Honório. Tudo bem, Anderson? Bem, eu já de frente de você vai fazer o quê? Acho que um ano que eu tô morando aqui em Itapuá, começando aqui agora. Ah, Mas que legal. eu sou Master Practitioner em hipnose clínica. E fora essa parte terapêutica da hipnose, eu também trabalho com a parte conversacional da hipnose, com a parte de vendas, toda essa parte que trabalha esse mecanismo de comunicação. Então é uma área bem ampla. É uma ferramenta bem poderosa, né? Uhum. Você está atendendo aonde agora? Aqui em Itapoá só ou também atende Guaratuba ainda? Na verdade, Guaratuba é sendo online. Uhum. Na Então verdade, você faz atendimento. aham. Online, daí não tem barreira, né? Pode ser Guaratuba, Curitiba, né? Porque eu vim de Curitiba. Então, Curitiba, Ah, Cuba, onde chegar, a gente, né, consegue atender. gente, estamos aí, né? Onde precisar, tiver uma internet, a gente está trabalhando. Essa é a vantagem, né? A vantagem do online é isso, não tem barreira. É verdade. O tema da nossa live de hoje é: em um mundo emocionalmente instável, quem não aprende a governar suas emoções será governado por elas. Bem profundo isso, né? A É gente sabe. Pode falar. uma realidade que está batendo bastante hoje, né? Exatamente, né? Falta de equilíbrio, de controle, né? A gente sabe que existem vários tipos de inteligência, né? A gente tem inteligência racional, cognitiva, que é aquela inteligência onde a gente tem a habilidade, a capacidade de aprender, né? Adquirir conhecimento, de pensar, de refletir. Hoje já se fala também na inteligência espiritual, que é aquela que a gente busca um sentido para estar aqui, né? Para se conectar com o divino. Inteligência emocional, Anderson, o que seria? Tá dando pra ouvir? Deu uma cortadinha aqui. Deu para ouvir? Aham. Deu uma cortadinha, mas entendi. Vamos ver o que é essa inteligência emocional, né? Eu já vi pessoas dizendo, né, que tinham como essa inteligência emocional a capacidade de não sentir determinadas emoções. Que a pessoa talvez Uhum. ache que aquela emoção seja uma emoção negativa. Por exemplo, raiva. Raiva a pessoa pode achar como uma emoção negativa, né? Ah, então, se eu não tenho raiva, eu tenho inteligência emocional. Tristeza. Tristeza é uma emoção supostamente negativa. Então, se eu não tenho tristeza, eu tenho inteligência emocional. Na verdade, a inteligência emocional não é você não sentir uma determinada emoção, mas é você conseguir sentir essa emoção, mas não ser guiado por ela. Você conseguir compreender essa emoção. Você ter a capacidade emocional de reconhecer que ela existe ali e conseguir trabalhar com ela. Eu sempre uso esse exemplo, por exemplo, né? Você está ali atravessando uma rua, uma avenida. Os carros estão ali para sinal alta velocidade. Então, ali, eles estão passando. Mas você é obrigado a atravessar na frente deles? O que você faz? Você olha para aquele carro passando e espera ele passar. A hora que ele passou, você vai e atravessa. Assim é quando eu sinto a raiva, quando eu sinto a tristeza, quando eu sinto uma alegria muito grande, porque até a alegria, quando ela é exagerada, às vezes faz a pessoa tomar decisões que ela não deveria tomar, né? Até tem um ditado que o pessoal fala que nós nunca devemos tomar decisões no calor da emoção, né? Porque vai dar ruim, não vai ser legal. Então a inteligência emocional é você conseguir compreender essas emoções, sentir essas emoções, mas não ser guiado por ela. Saber analisar aquela emoção, saber de onde ela veio, por que você está sentindo. Um exemplo clássico, a tristeza, por exemplo. As pessoas acham muito que a tristeza é uma emoção negativa. Ah, eu estou triste, então é uma emoção que eu não devo sentir. Só que ao contrário. Todas as emoções, nós temos 5 emoções de base, né? Que é a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo e o medo. Todas essas emoções de base, elas têm um motivo importante para a gente sentir, né? Por exemplo, a Uhum. tristeza, né? Na palavra tristeza. Quando nós sentimos a tristeza, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo errado ali no nosso emocional. Então, para que a gente sente essa emoção? Para a gente conseguir parar, analisar e ficar naquele momento de introspecção para poder olhar para nós e entender de onde que vem essa emoção, por que eu estou sentindo isso?
Será que é hora de eu analisar o que está acontecendo na minha vida? O que está fazendo eu sentir essa emoção? Por que eu estou triste? O que está acontecendo comigo nesse momento? Então, todas essas emoções, até não sei se você já assistiu aquele filme Divertidamente. Esse filme é clássico. Esse filme consegue explicar bastante sobre essas 5 emoções de base. E mostra como todas elas são importantes tanto para a nossa formação, para a nossa compreensão, para a gente poder conseguir tomar certas atitudes. Por exemplo, a raiva. A raiva, a pessoa vai analisar e fala assim, pô, eu não posso sentir raiva. Raiva é uma emoção negativa. Então, eu tenho inteligência emocional, não vou sentir mais raiva. Vou ser aquela pessoa totalmente zen. Não, não é isso. A raiva é uma emoção de ação. Se eu não tiver raiva nenhuma, eu vou me tornar aquela pessoa totalmente... qual palavra eu posso usar? Não é nem pacífica, mas é passiva, totalmente passiva. E se eu for uma pessoa totalmente passiva, eu não vou conseguir ter aquele momento de tomar decisões rápidas, de poder agir, de poder, às vezes, por exemplo, numa empresa, eu preciso ter esse sentimento para impulsionar aquela competição, né? A querer crescer até aquela raiva positiva. Então, todas as emoções são positivas. Só que quando, a partir do momento que eu começo a trabalhar essa inteligência emocional, eu começo a entender que essas emoções, elas são para guiar, né, algum momento da minha vida, para eu poder ter ela como um direcional. Para me direcionar em algumas situações, mas não para guiar totalmente a minha vida. A partir do momento que eu entendo que é a inteligência emocional, eu entendo que eu, né, preciso estar no controle delas. Preciso sentir? Tem que sentir. Se eu não sentir emoção nenhuma, já estou passando por algum outro problema, né? Que daí já vira uma patologia. A pessoa que não tem nenhuma emoção, né, vai estar podendo correr o risco de virar um sociopata, algo parecido. Então eu preciso sentir essas emoções. Mas eu preciso sentir elas tendo consciência de que eu não posso ser dominado por elas. Até mesmo pela alegria, né? A pessoa fala, eu estou alegre, então eu sou totalmente, né, perfeito, feliz. Mas não é isso. Quando uma pessoa, por exemplo, toma uma decisão no auge ali da alegria, da felicidade, aquela emoção às vezes pode fazer com que a pessoa tome uma decisão que não deveria ter tomado. Na hora, né, da alegria, da euforia, sei lá, né? A pessoa vai tomar uma decisão... Não consegue cumprir depois, né, aquilo que prometeu. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Precisamos sentir as emoções? Precisamos. Mas temos que saber lidar com elas, né? É igual o exemplo do carro de novo, né? Estou na avenida, vejo os carros passando, né? Passando para nossa vida, né? Vejo ele passando a raiva, às vezes, em algum momento da sua vida, do trabalho, da vida familiar, em vários contextos. Eu posso me jogar ali na frente, deixar essa raiva me dominar e alguém fala alguma coisa para mim, eu já vai respondo, né? Sou uma pessoa reativa, ou acaba usando da violência verbal, psicológica, às vezes até mesmo violência física, por não saber deixar passar aquela emoção. Então, o que é a inteligência emocional, para a pessoa entender de uma forma simples? É você observar os carros passando na avenida, você ter consciência que ele está passando, que ele existe, mas em determinada situação você deixa ele passar. Deixa ela passar. Analisa, deixou passar, daí você vai e atravessa tranquilo. Sabendo que você tomou a decisão correta e que não vai prejudicar a sua vida, nem a vida, né, da pessoa que é próxima de você ali. Sim, entendi. Penso que todas as emoções são importantes, como você disse, né? Também você falando ali, né, da raiva e tal, é um medo, né? A gente sempre, quando fala de medo, a gente tem a impressão de que é algo ruim ou negativo, quando, na verdade, ele é tão importante quanto outras emoções. Porque se você também, na ausência total do medo, você não tem freio, né? Ele é uma emoção instintiva, olha, pô, me breca nesse momento, porque senão eu vou fazer besteira. Então, é tão importante quanto qualquer outra. O que a gente precisa aprender a dosar, né? Ele não deixar, como o tema da nossa live está dizendo, não deixar que ele domine você a ponto de te paralisar e você não conseguir dar sequência. Exatamente. Por exemplo, o medo, quando ele se torna ali exacerbado, o que ele vai virar? Vai virar um pânico. Pânico já é uma patologia, já não é mais aquele sentimento de base que é importante para a nossa sobrevivência, né? Aquela emoção primitiva que vai impedir você ali de ver um animal peçonhento, querer pegar aquele animal peçonhento. Não, que lá vai me travar para eu... Poxa, que lá é um perigo para mim. Então eu vou usar aquele meu instinto de autopreservação. Eu não vou tocar naquilo. Estou preservando a minha vida. Eu não vou sair discutindo com todo mundo, porque pode ser que eu pegue alguém ali que seja de sangue quente, né? Entendeu? Então esse medo é um sentimento de autopreservação importante, né? Para preservar a nossa vida. É algo instintivo, né? Todos nós nascemos com isso. E isso é universal, não é nós só que sentimos. Se você for viajar numa tribo indígena, você vai encontrar as mesmas emoções neles. Até os animais vão ter as mesmas emoções. Por exemplo, para um leão caçar, o que ele usa? O instinto de raiva. A raiva ali é que impulsiona, você pode ver que ele fecha a cara ali, aquele olhar firme, para poder conseguir atrás da presa, caçar e conseguir fazer o que tem que fazer, que é se alimentar. Então, todas as emoções ali, elas vão ser importantes. Deixa eu só dar boa noite pro pessoal que está entrando. Solange, sejam todos bem-vindos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar pergunta, tá? Fique à vontade.
Agora, me diz uma coisa, Anderson, é possível a gente desenvolver essa inteligência, esse tipo de inteligência? Sim. Na verdade, todas as inteligências que nós possuímos, né, que o ser humano possui, alguns, né, são abençoados e já nascem com elas. Isso é fato. Tem pessoa que tem aquela, né, coisa assim que a pessoa já nasce parece que preparada para tudo, aprende tudo e, né. Mas as inteligências que nós não temos, não nascemos com elas, nós podemos desenvolver através do quê? De vários tipos de trabalho, né? A inteligência emocional, que é que nós estamos trabalhando aqui agora, como que eu vou conseguir desenvolver ela? Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter consciência de que ela existe aqui dentro de mim. Ter consciência que uma hora eu vou ficar triste, ter consciência que uma hora eu vou sentir raiva, ter consciência que uma hora eu vou sentir nojo, mas a pessoa pode pensar, mas nojo é uma emoção? Sim, é uma emoção parecida com medo, porque também é uma emoção de autopreservação. Se eu vejo algo ali que dá aquela repulsa, qual que é o instinto? Eu me afastar daquilo, porque aquilo pode me causar algum mal. Mas às vezes nós sentimos esse nojo, né? Porque dentro da hipnose, dessa linguagem hipnótica, da linguagem conversacional, dessa inteligência de engenharia social, nós estudamos muito as microexpressões faciais e a linguagem corporal. E quando a gente estuda esse tipo de comportamento, a gente percebe que o nojo, ele é muito presente no ser humano. Quando você, às vezes, vê uma coisa nojenta ali, você vai fazer aquela cara de repulsa e se afasta, né? Quando você encontra uma pessoa que você não bate com ela, às vezes, automaticamente, sem você perceber, a sua expressão ali, a microexpressão, que às vezes a pessoa não percebe, mas é automático do nosso corpo fazer isso. Ela acaba esboçando aquela, né, expressão meio que de nojo, meio que de desespero, alguma coisa assim. Por quê? A água ali você não bateu com aquela pessoa, né? O jeito dela, não vou levar pro lado espiritual ou pro lado, né? Mas levando assim pro lado mais mesmo, mais da comunicação. Isso vai fazer com que você se afaste dela. Ah, aquilo lá não bate com o jeito daquela pessoa, não consigo me acostumar com a forma que ela pensa, o jeito que ela age, nós somos de tribo diferente, então bateu aquela coisa assim, você vai e se afasta. Então tudo isso é muito presente na nossa vida. E isso só é possível desenvolver essa inteligência emocional a partir do momento que eu me torno consciente de que elas existem e de que eu sinto todas elas. Em algum momento eu vou sentir, eu vou perceber elas. Por mais que eu não esteja sentindo agora, em algum momento ela vai aparecer. Ou quando você tropicar e bater o dedinho na quina da estante, do sofá. Ou quando você passar por um término de um relacionamento, você vai passar por elas. Ou quando acontecer alguma coisa muito forte ali, que te traga uma alegria muito grande, você vai sentir ela. Então as emoções, elas estão presentes. Então eu preciso reconhecer que elas existem, conseguir entender que eu não posso ser dominado por elas. Eu preciso perceber as emoções, mas principalmente aquelas que eu sinto. E isso que às vezes é o mais complicado. A maneira como eu acho que o autoconhecimento é uma ferramenta que ajuda muito nesse sentido, Isso, eu né? vou chegar De nessa parte. observar como eu reajo a determinadas situações e por que eu estou reagindo assim, né? E a partir disso aí a gente começa a tentar dar uma equilibrada. Sabe por quê? Hoje nós estamos vivendo em um mundo, né, que a gente fala muito sobre hipnose, né? A hipnose de hipnotizar a pessoa. Só que nós estamos vivendo uma fase que nós deveríamos deshipnotizar as pessoas, porque elas estão totalmente hipnotizadas, estão totalmente presas em alguma ideia que não é dela, carregando uma emoção que não é dela, carrega às vezes um pensamento ou uma crença que não é dela. Daí fica difícil da pessoa entender se aquele sentimento, aquela emoção que ela está sentindo, se é realmente dela, ou se ela tem carregado de alguém, se ela tem carregado por causa do pai, por causa da mãe, por causa dos avós, por causa de algum convívio que ela teve, de algum relacionamento, entendeu? Então precisa ter essa percepção, se essa emoção realmente é minha, ou se eu tô carregando algo que não é meu. E me diz uma coisa, mesmo a gente estando assim enraizado lá nos nossos traumas, é possível a gente desenvolver essa inteligência? É possível. Tudo é possível, né? Desde que a pessoa queira. Daí volta aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. O que é preciso primeiramente para a pessoa conseguir tanto desenvolver a inteligência emocional, seja ela tendo passado por um trauma ou não tendo passado pelo trauma? Primeira coisa, a pessoa precisa reconhecer o trauma. Não é só reconhecer a emoção. Agora a pessoa precisa reconhecer que ela passou pelo trauma. É igual a pessoa que sofre de um vício, né? A pessoa, para conseguir trabalhar aquele vício, aquela dependência, né? Porque o trauma, essa emoção negativa que está sendo levada de forma negativa, ela acaba também se tornando um vício, porque a pessoa precisa carregar aquilo. A pessoa carrega, às vezes, como uma desculpa, às vezes, como uma maneira dela justificar o fracasso que ela anda tendo, entendeu? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, se eu passei por um trauma, é reconhecer esse trauma. Reconhecer o trauma, reconhecer que eu passei por alguma situação difícil na minha vida. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é reconhecer os gatilhos que fazem eu sentir novamente essa emoção que faz eu recordar do trauma.
Às vezes, por exemplo, né, voltando pro vício, que é mais fácil da pessoa entender. A pessoa que fuma, qual que é o gatilho que faz ela fumar? Às vezes a pessoa lembra do copo de café, automaticamente vai vir a vontade de fumar. Às vezes a pessoa fazia o intervalinho lá dela na empresa, né? Ela sabia que ela fazia aquele intervalinho para poder, né, ir lá, dar uma pausinha, fumar, fazer alguma coisa assim. Quando ela estiver em outro lugar, mesmo que ela não esteja mais fumando, a hora que ela der aquela pausinha, automaticamente ela vai se lembrar. Porque é de forma consciente. É de forma consciente. Então, a pessoa primeiro ela reconhece ali, né, que ela passou por determinado trauma. Depois que ela reconhece, você reconhecer os gatilhos que ativam essa emoção do trauma, que faz ela sofrer de novo, reviver aquela dor de novo. Isso é muito importante. Porque tem muitos traumas que a pessoa às vezes passou e o nosso cérebro tem uma forma de proteger a gente de ficar sentindo essa dor, que é escondendo aquela lembrança. Por exemplo, aquela pessoa inconscientemente, de forma inconsciente, ela sabe que ela passou por um determinado problema. Mas de forma consciente ali, para o cérebro proteger, né, a pessoa de passar ou de rever esse problema novamente, ele vai e esconde em algum lugar lá profundo no subconsciente daquela pessoa. Ela não sabe, às vezes, que está ali de forma consciente. Mas quando acontece, por exemplo, algum gatilho desse que a gente está falando, automaticamente ela vai reviver a emoção ligada àquele trauma. Se foi um abuso, ela vai reviver de novo aquela raiva, aquele nojo, né, que a gente está falando, que é uma emoção de base, que protege, que é o que repulsa. Ela vai reviver de novo a tristeza. Sempre esses três juntos, a tristeza, o nojo, a raiva e o medo. Isso no caso de se fosse um abuso, né? Por exemplo, se ela sofreu um trauma num término de relacionamento, se aconteceu algum término que foi um traumático para aquela pessoa, que ela escondeu ali uma tristeza profunda lá dentro, sempre quando ela lidar com alguma emoção que for um pouquinho mais profunda, que for ligada a algum tipo de relacionamento, se até mesmo uma amizade, que a pessoa, porventura, possa imaginar que ela possa perder aquela pessoa, que ela possa imaginar que ela possa se afastar daquilo, né, dessa... Vou dizer como dependência emocional mesmo, porque ela se tornou dependente, né? O que vai acontecer? Esse gatilho de novo vai reviver, vai ativar de novo aquela emoção. Vai trazer de novo todo aquele sentimento, aquela frustração, aquela dor, a tristeza. Se eu não reconheço que eu passei pelo trauma, e se eu não reconheço os gatilhos que ativam de novo esse problema, essa dor, é impossível da pessoa conseguir tratar. Mas agora, se eu reconheci que eu tenho problema, reconheci o gatilho, qual que é o terceiro passo? Procurar um profissional. E hoje em dia tem vários métodos, né? Tem a psicologia, tem a psicanálise, que está sendo bem reconhecida agora, tem até cursos agora bacharelado, né, para tornar ainda mais forte esse nosso trabalho. Tem os trabalhos da hipnose, igual eu faço, tem os trabalhos que vários pessoas da clínica ali da Almazém fazem, né? Processo terapêutico, então tudo em conjunto. Então a pessoa vai continuar sofrendo se ela não for atrás de tudo isso, né? Temos esses três passos, né? Reconhecer o trauma, reconhecer ali o gatilho que ativa o trauma e procurar uma ajuda profissional. É possível essa pessoa conseguir desenvolver novamente essa inteligência emocional. Mas sozinho, eu digo que é difícil. Você precisa procurar uma ajuda. Eu digo assim, não sei se você vai concordar agora com o meu ponto de vista, que nós, seres humanos, porque eu me incluo nisso, a gente tem o péssimo hábito de varrendo a sujeirinha para debaixo do tapete, né? Vai juntando uma hora que aquele tapete vai dar uma montanha. O ideal seria que a gente trouxesse tudo isso que a gente esconde embaixo desse tapete para o claro, né? E encarar de frente, né? Sair dessa zona de conforto de ignorar e olhar de fato para essa situação e como você pode ter um ponto de vista diferente sobre isso. Né? Eu sei que muitas vezes estando sozinho é difícil, mas a gente já dispõe de tantas ferramentas, né, das terapias aí que podem auxiliar e tornar essa jornada mais prazerosa, mais fácil, mais dinâmica. Então, a pessoa, o primeiro passo, acho que ela tem que querer né, se descobrir, entender o que acontece com ela. E aí, a gente está aqui à disposição para aqueles que vêm buscar a ajuda, a gente está aí, né? O terapeuta não resolve o problema de ninguém. Eu digo assim, a gente não cura ninguém, mas a gente vê sobre perspectivas diferentes, né? A gente tem que estar capacitado com ferramentas aí que podem auxiliar e tornar esse autoconhecimento aí, que todo mundo tem buscado, a gente ouve tanto falar, né, hoje em dia, de autoconhecimento, buscar isso aí, né? Todos nós vamos conseguir alcançar se a gente se propor de fato e se comprometer com isso, né? É que a jornada do autoconhecimento, né, as pessoas romantizam tanto que às vezes elas acham que é uma coisa fácil. E quando elas começam a buscar realmente, né, esse autoconhecimento, elas percebem o quanto é difícil, né, você se autoconhecer. Às vezes, né, a gente exige, né, isso principalmente em relacionamento, a gente exige que a outra pessoa conheça a gente.
A pessoa fala assim, poxa, se a mulher fala assim, o meu marido tá comigo faz tempo, não me conhece, não sabe os meus gostos, não sabe não sei o quê, o cara fala a mesma coisa, numa amizade a mesma coisa. Mas nem a própria pessoa se conhece. Ela não pode Exatamente. se autoanalisar ali, ver quem realmente ela é, o que realmente ela gosta, o que realmente deixa ela triste, o que deixa ela feliz. Então, essa própria descoberta que nós, né, deveríamos ter feito, a gente não fez ainda. Como que a gente vai cobrar dos outros que eles, né, nos conheçam da forma que nós queremos ser conhecidos? É isso aí. Eu já estou nessa caminhada aí, meu Deus, já tem quase uns, sei lá, uns 8, 10 anos já. E todo dia estou aprendendo uma coisinha nova, uma coisinha diferente. E às vezes você faz uma terapia agora, ela vai ressoar dali lá para frente. Às vezes não é uma coisa que você viu há uns 2 anos atrás, começa a ressoar agora, fazer sentido agora, né? E tem coisas que assim, ó, é papum, você acabou de fazer, já vem ali para você os insights, o que você precisa mudar ou não. Mas são processos. Eu digo para os meus consulentes assim, olha, a gente vai pegando pecinhas do quebra-cabeça. Conforme você vai caminhando e vai juntando essas pecinhas, você começa a encaixar uma aqui, outra ali, às vezes, né, monta um cantinho lá, outro cantinho mais abaixo, e em algum determinado momento, quando você se der conta, tá com o quebra-cabeça todo montado. Né? Tem que ter muita paciência e perseverança. É um processo. Tem pessoas que às vezes procuram o terapeuta ali, mas querendo que o terapeuta faça um milagre. Não é um milagre. É um processo. Porque imagina quantos anos a pessoa levou para chegar naquilo que a gente chama, né, na hipnoterapia de gota d'água. Né? A pessoa passou por vários problemas, né? Passou por problema familiar, passou por problema no trabalho, chegou na fase adulta, começou a passar por problema no relacionamento, porque ela já não tratou os problemas lá de trás. Daí chega uma hora ali que, às vezes, do nada, vem aquele que a gente chama de gota d'água. Uma coisinha que não tem nada a ver, né, com a situação, mas que tem um peso emocional muito grande, porque a pessoa está carregada. É aquela gotinha que faz transbordar aquele copo. Mas se a pessoa tivesse analisado isso antes, né, teria evitado. Mas por que não observou antes? Exatamente por causa dessa falta do autoconhecimento, de querer se olhar e se cuidar. Agora, falando sobre a hipnose, de forma mais específica, né? Como é que a hipnose consegue ajudar a gente a mudar esses padrões, a desenvolver melhor essa inteligência? Como que ela funciona nesse sentido? Vai ser, igual eu falei ali no começo, a gente tem essas emoções que muitas das vezes elas estão escondidas lá no fundo do subconsciente, que a pessoa nem sabe que está lá. Mas ela foi mascarada por vários motivos, né? Eu não quero sofrer com aquilo, então vou esconder, né? Aquela sujeira que você falou que vai varrendo embaixo do tapete. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. O que a hipnose vai fazer? Ela vai a fundo na raiz do problema. A pessoa vai entrar num estado ali que ela vai conseguir acessar essas, não digo nem as memórias, mas as emoções ali que estão aterradas nesses antigos traumas, digamos assim. Pode ser que nem seja um trauma grande, mas coisas ali que foram ferindo a pessoa ao longo da vida, ela foi escondendo, foi tapeando, foi varrendo para baixo do tapete, né? E foi vendo aquele tapete lá que de baixo você vai ver, tá. Meu Deus, é terra, é aranha, é lixo, é barata, é tudo que não presta lá de baixo. A hipnose vai conseguir chegar lá dentro, lá naquele lugar mais profundo que a pessoa escondeu aquilo. E como que a hipnose vai chegar ali? Com a pessoa aceitando passar pelo processo. Todo processo terapêutico depende da pessoa aceitar passar pelo processo, querer passar pelo processo. Quando a pessoa aceita passar por esse processo, quando a pessoa se entrega de verdade, essas emoções que estão escondidas lá embaixo, naquela parte profunda do tapete, né, que foi varrida durante muitos anos, há muito tempo, elas, não digo que ela vai ser tirada para ser jogada à tona, para a pessoa poder, né, não, mas qual que é a forma que a hipnose vai fazer? Ela vai ressignificar aquilo, trazer um novo significado para aquela situação que causou aquele trauma, para aquela situação que fez ela sentir determinada emoção que talvez hoje, qualquer gatilho, né, qualquer palavra que às vezes ela ouve, faz aquela pessoa chorar um monte. Já viu aquela pessoa que às vezes está conversando, né, mas do nada a pessoa começa a chorar. Uma pessoa que está até tranquilo, mas no trabalho dela, se ela levou uma palavra um pouquinho mais áspera do chefe dela, parece que acabou o dia para aquela pessoa, como se tivesse conseguido algo muito grave, às vezes nem é. Mas por quê? Por causa dessas emoções que estão lá escondidas, por causa de algum trauma que ela não resolveu, alguma situação, emoção mal resolvida. Através do processo hipnótico, nós vamos conseguir ressignificar aquilo. Ou, talvez, desensibilizar. O que é desensibilizar? Se essa emoção negativa está ali no nível 10, nós vamos reduzir essa emoção ali num nível 0. E como que eu reduzo isso? Fica exposto. Como que eu resolvo o medo? Enfrentando o medo, tornando aquele medo algo comum, algo cotidiano. Como que eu perco a timidez? Da mesma forma. A pessoa é tímida demais, não consegue nem dar um bom dia para a pessoa. Como que eu resolvo isso? Todo dia, quando eu levantar, quando eu sair, vou dar bom dia pro gari, vou dar bom dia pro motorista de ônibus que eu estiver entrando, vou cumprimentar alguém. Aos poucos, quanto mais eu me exponho a isso,
Mas esse sentimento de timidez vai diminuindo, diminuindo, até que torna para mim algo comum. Então essa é uma das formas, né, que a hipnose vai poder usar para poder trabalhar essas emoções. Outra forma é trabalhar os processos terapêuticos que já existem, como a PNL, o TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, a própria psicanálise, mas dentro do estado de hipnose, onde a pessoa está mais suscetível, né, a compreender as coisas. Agora. Se é possível reprogramar o nosso cérebro para que a gente tenha mais qualidade de vida e amplie os nossos conhecimentos, nossos horizontes. Dentro desse processo é possível, entendeu? Daí que nós vamos conseguir reprogramar, porque você já vai estar no estado mais suscetível à mudança, à transformação. Então nós vamos usar essas técnicas para mudança de crenças, né? Que tipo de crença? Fala crença que já vai levar para o lado religioso, mas não. As crenças limitantes. Por exemplo, aquele pensamento que a pessoa tem que, eu não consigo. Tudo que eu faço dá errado. Eu não consigo prosperar. Nem o relacionamento meu dá certo. São crenças limitantes, crenças que te limitam. O que eu vou ter que fazer, então, dentro desse processo terapêutico com a hipnose? Primeiro, novamente, reconhecer que existe ali uma crença limitante. Dentro do estado de hipnose, onde a pessoa já vai estar mais suscetível, nós vamos começar a implantar essa ideia diferente. Trocar esse eu não posso, né? Eu não dou certo, eu não consigo, eu não dou certo com ninguém, pelo lado positivo. Eu consigo, eu posso. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa, eu vou ativar o meu lado mais próspero, eu vou conseguir me relacionar melhor, eu vou conseguir atrair pessoas diferentes da minha vida, do que eu já me relacionei. Por isso, você programando a sua mente para colocar coisas positivas a partir de agora. Aquela crença que te limitava, você vai substituir por uma crença agora positiva. Tira a crença limitante por uma crença positiva. Muito interessante, né? Uma ferramenta bem ampla e que pode ajudar a gente em vários sentidos. Isso. Dentro de todo esse processo, tem uma sigla que a gente chama de 4As. A gente estava falando no começo sobre o autoconhecimento. Né? Muitos de nós, né? Até eu mesmo antes, porque eu era uma pessoa bem deprimida. Até dizer que eu era um cara muito... até depressivo, poderia dizer. Quando você usa essa ferramenta dos 4As, que é a sigla de autoconhecimento, autopercepção, autocuidado e autoaceitação. Primeiro eu começo com autopercepção. Me perceber. Por quê? Aquilo que a gente falou no começo. Muitas das vezes eu só me percebo pela percepção dos meus pais, pela percepção daquelas pessoas que andam comigo, pela percepção, sei lá, se a pessoa foi criada com os avós, dos meus avós, pela percepção daquele meu amigo que me influencia em tudo. Mas eu consigo me perceber por aquilo que eu realmente sou. Então, me auto-perceber, autopercepção. Esse sou eu. Me olhar no espelho, eu sou, né? Esse sou eu, essa é a minha aparência, esse é o meu jeito, essa é a minha maneira de ser, eu sou introspectiva, eu sou, sei lá, o oposto. Você começar a se entender como você é. Depois que eu me percebi, eu vou me autoconhecer daí. Eu já me percebi, eu sou eu, não sou mais fragmentos do meu pai, não sou fragmentos da minha mãe, não sou fragmentos do meu irmão, do meu amigo. Agora eu me percebi que eu sou eu. Então agora eu vou me autoconhecer. Quem sou eu, então? Quem é essa pessoa que eu percebi agora? O que eu gosto, o que eu sinto, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, qual ambiente que me atrai, né? Você começar a ver o que você realmente é. Quando você perceber isso, você vai ver que muitos dos lugares que você estava, que às vezes deixava para baixo, é porque não era para você aquele lugar. Aqueles relacionamentos que você estava não era para você, porque aquilo não batia com aquilo que você realmente é. Aí você começa a perceber que às vezes você não se desenvolveu, você não cresceu, você não evoluiu na vida porque você estava em um lugar que não era para você estar. Tipo, não que aquele lugar era errado, mas aquele lugar não era compatível com aquilo que você é, com a pessoa que você é. Porque se você vivia tentando se encaixar nas caixinhas, né? Daí, enquanto a pessoa não percebe isso, ela fica perdida no mundo. E todos nós nascemos com duas buscas quando nós viemos ao mundo, que é quem eu sou e a quem eu pertenço. O ser humano nasce com isso, com essa busca do auto-pertencimento. Pertencer a algum grupo, pertencer a algum lugar, de quem eu sou, né? Na adolescência tem muito isso, né? Quem eu sou, o que estou fazendo aqui? Ah, mas eu não pedi para nascer. É a fase da busca. Só que o problema é que as pessoas às vezes chegam na fase adulta e continuam com esse mesmo problema, com essa mesma mentalidade. Daí deixa de ser um problema da puberdade ali e passa a ser um problema que precisa de um processo terapêutico. Então você passa a se perceber. Autopercepção, autoconhecimento. Agora é a busca do conhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu me conheci e percebi que eu não gosto do meu cabelo. Ah, esse meu cabelo, olha no espelho, poxa, eu pente de um jeito, ele tá bagunçado, eu pente do outro, não dá certo. Mas eu sou calvo. O que eu vou fazer? Vou rapar a cabeça, eu me sinto melhor assim. Entendeu? É o autocuidado. Se eu me sinto melhor assim, então eu vou começar a rapar meu cabelo. Ah, eu não gosto do meu corpo, eu sou gordo, eu sou magro demais, o que eu posso fazer se eu sou gordo? Né? Eu vou falar de uma maneira simplificada aqui. Eu posso fazer uma dieta, eu posso ir numa academia,
Se eu tenho condições financeiras, eu posso procurar métodos mais eficientes, mais sofisticados, posso ir numa clínica, sei lá. Mas existem várias formas de eu poder mudar isso. Mas se eu sou magro demais, o que eu posso fazer? Procura uma nutricionista. Você pode mudar isso. Começa a balancear o teu alimento, começa a procurar uma academia mais focada em você ganhar massa muscular. Então, é uma coisa que eu posso mudar. Ah, meu cabelo é enrolado, eu odeio meu cabelo porque ele é crespo, eu vou passar o pente em rosca. O que eu posso fazer? Tem várias formas hoje. Tem progressiva, tem prancha. A mulher, né, hoje em dia, o que mais tem é métodos de poder trabalhar essa parte aí da beleza, né, digamos assim. Mas aí tem aquela parte que eu não posso mudar. Esse aqui é dentro do autocuidado, né? Eu posso mudar várias coisas. Eu não gosto do meu sorriso, meu dente é torto, né? Ah, meu dente é... Usa um aparelho, né? Você pode ir lá hoje em dia, tá facinho. Você parcela lá no boleto. Tem várias formas de você conseguir resolver o problema. Tá. Pode escovar os dentes, né? Que também é uma coisa bem... É uma coisa simples. A higiene pessoal, uma coisa simples, básica, que nós podemos fazer. Não estou satisfeito com o meu sorriso, eu vou começar a trabalhar isso. Tá, isso é parte do autocuidado. Mas ainda assim eu não estou satisfeito comigo. Daí vem a última fase, que é a autoaceitação. Por exemplo, eu sou baixinho. O que eu posso fazer? Eu vou conseguir crescer? O meu cabelo eu não posso mexer, eu posso arrumar. O meu corpo eu posso engordar, posso emagrecer, posso malhar, né, para ficar forte. Posso fazer um implante, caso eu queira ter condições, posso fazer um implante. Tudo isso pode ser mudado. Mas a minha altura eu consigo? Eu consigo. Daí vem a parte de eu conseguir me autoaceitar. Mas para eu chegar nesse ponto da autoaceitação, eu preciso passar por todo esse processo inicial. Me perceber, me autoconhecer, me autocuidar para ver aquilo que realmente eu não posso mudar, o que eu posso mudar e eu conseguir mudar, vou mudar. Desde que eu tenha condições para isso, né, que seja algo assim que não vá afetar a minha saúde, por exemplo, né, eu posso mudar. Você vai te fazer bem, o teu corpo é a tua morada aqui na Terra, a tua forma de se expressar. Então você tem que ver de uma maneira que você se sinta bem. Independente da volta de um fragmento, né, daquilo que você é, que na verdade não é seu, de pessoas que estavam ao teu redor, que estavam te moldando o teu comportamento, né, da ambiência. A partir de agora que eu me conheci, então eu sei que realmente eu gosto. Que realmente eu sou, o que eu quero para mim, o que eu quero para o meu corpo. É tudo nesse autocuidado. Agora, se eu não posso mudar, agora eu vou ter que começar esse processo mais profundo. Tão profundo. Até mesmo porque, né, Anderson, eu penso assim, que se a gente não se aceita, como que eu vou aceitar o outro? E como que a outra pessoa vai me aceitar? Exatamente, né? Porque às vezes a pessoa não entende que eu sou visto não pela forma que a pessoa me vê, mas é pela forma que eu me vejo. Eu acabo refletindo nos outros, para outras pessoas, da forma que eu me enxergo. Se eu me enxergo uma pessoa feia, voltando para a linguagem corporal, né, eu vou me expressar como uma pessoa que se sente feia. Se eu me acho, sei lá, tudo que eu me achar negativo, meu corpo vai começar a expressar isso. O ombro vai ser caído, aquela cara de desânimo, eu vou falar meio com a voz para dentro, querendo talvez esconder algo, não querendo me colocar para fora, porque a voz para fora solta é sinal que você está bem com você mesmo. Agora, quando eu falo aquela voz encolhida para dentro, é sinal que eu estou querendo me reprimir ali, esconder algo que eu não quero mostrar para ninguém. O corpo dá todos os sinais, né? Tudo aquilo que a boca não processa, o corpo dá um jeito de falar. Na PNL tem um pressuposto que diz que é impossível não se comunicar. De toda forma, eu estou me comunicando. Se eu estou numa reunião ali da empresa, né, mas eu sou aquela pessoa que fica lá sentado quietinho, num cantinho lá, braço cruzado, cabeça baixa, eu não disse nada. Mas eu estou me comunicando. Se eu sou aquela pessoa que está naquele mesmo ambiente, mas eu sou aquela pessoa que fala alto, que quer expressar, às vezes de uma forma exacerbada, talvez eu queira esconder alguma coisa que está me incomodando lá dentro. Daí para esconder isso, falo alto, falo coisa tal, para tirar a atenção daquilo que eu acho que vão perceber em mim. Então, não tem como eu não me comunicar. Então, de qualquer forma, eu vou estar me expressando. Eu vou estar mostrando para as pessoas o que eu sou, o que eu estou sentindo. Então, se eu me sinto feio, se eu me sinto inferior, que seria a palavra certa, né? Porque às vezes a pessoa tem um certo complexo de inferioridade por se preocupar demais com aquilo que o outro vai pensar sobre ela, entendeu? Aquele medo do julgamento. Daí eu acabo que vou expressar isso de alguma forma. E ao invés dessa minha postura fazer com que a pessoa me note de uma forma diferente, a pessoa vai me enxergar como eu me enxergo. Então esse processo de autoaceitação ele chega a ser mais profundo que o próprio autoconhecimento ali. Porque eu não vou só me conhecer, eu tenho que me aceitar da forma que eu realmente sou. E às vezes se aceitar demora, ele tem que ter um processo ali terapêutico forte. Uma intervenção ali mais profunda, um processo de reprogramação através da hipnose, talvez, ou um processo terapêutico, do processo, mas algo que realmente faça sentido para aquela pessoa. Exato. Então, Anderson, para a gente meio que fechar aqui nossa live, para também não ficar muito longa, tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar, de falar a respeito desse tema? Eu vou fechar aqui com uma frase do Carl Jung, né? Que ele diz bem assim, vou até ler aqui para saber bem certinho o que ele diz, que até que você não faça o inconsciente consciente, ele vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino.
Exato, eu gosto muito dele. Enquanto a pessoa tomar consciência de tudo isso que a gente falou, né? Das emoções que ela sente, de quem realmente ela é, de se autoconhecer, de deixar os fragmentos. Está reagindo dessa forma e não daquela. Enquanto ela aceitar isso como, né, de forma inconsciente, não se tornar, tomar consciência disso, ela vai seguir a vida dela como se fosse o destino dela. Ah, eu tô assim porque é meu destino sofrer, porque é a minha sina, porque não sei o quê. Todo mundo tem sorte, isso não é para mim. Isso pode ser mudado. É algum tipo de sofrimento que podem ser evitado. Exatamente. É isso aí. Então, fica a reflexão para o pessoal aí, né? Sobre a inteligência emocional, né? Aprender a se conhecer, buscar ajuda quando necessário, né, gente? Não tem que ter vergonha, medo. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento, né? Anderson, eu quero agradecer a tua participação aqui. Eu vou depois deixar aqui no post da live aqui o teu contato, teu telefone, tá? Para quem quiser aí marcar um atendimento com você, tá bom? Gratidão por todas as palavras, viu? Eu acho que a gente está nessa função aí de desmistificar as coisas, né? Trazer as claras e, na medida do possível, tá nossa ajuda, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os outros processos que a hipnose também pode estar ajudando. A gente está falando aqui, a gente está falando um pouco sobre não se aceitar, não aceitar o próprio corpo, né? Sei lá, não gostar eu sou gordo, eu sou magro, eu sou isso, aquilo. Dentro da hipnose, existe o processo de emagrecimento. Olha só que interessante. Mais uma forma que a pessoa pode usar para poder chegar onde ela quer. Como que a hipnose age no processo de emagrecimento? É um processo, como a gente diz, são várias sessões, né? É um processo. Um dos processos, trabalhar a parte emocional ali. Muitas pessoas comem exagerado por causa da ansiedade. Então, a hipnose, né, através do processo hipnótico, vamos trabalhar lá a ansiedade da pessoa. O motivo, né, a causa dela se sentir ansiosa. Trabalhando aquilo, ressignificando, sensibilizando a ansiedade, vamos trabalhar os hábitos dentro da hipnose. Qual que é o hábito? Qual que é o gatilho que faz a pessoa, às vezes, comer de forma exagerada, comer aquilo que ela não devia? Outro processo dentro da hipnose que vai ser usado. A pessoa sentir aversão a algum tipo de alimento. Aí eu, às vezes, engordo porque eu sou viciado em doce. Então, dentro da hipnose, vamos lá e vamos criar essa aversão. Ela vai olhar para aquele doce que ela mais gosta e vai começar a sentir nojo realmente daquilo. É um processo que é possível. A aversão. Inclui mais saudáveis. Sim. Daí vamos trabalhar os hábitos, vem naquela parte da reprogramação mental, né? Começar dentro da mente dela ali, começar a implantar hábitos que ela vai começar a usar no dia a dia. O outro processo, que é o último processo, talvez seja mais, assim, digamos assim, que mais chama a atenção das pessoas, é o balão gástrico hipnótico. As pessoas escutam isso e acham interessante, né? Porque como que pode acontecer isso, né? A nossa mente, ela tem um poder incrível. Se você entendesse, né, o poder que a sua mente tem sobre o teu corpo, sobre a tua vida, você, com certeza, né, você que está assistindo hoje, já tem uma vida excepcional. Você ia começar a se assustar com a mudança incrível que você pode ter na tua vida. Exatamente. Precisa se permitir o processo, né? Então, esse balão gástrico hipnótico, o que ele vai fazer? Vai fazer o mesmo processo que o balão gástrico normal, né, o físico lá. Só que esse é hipnótico. Vai fazer a pessoa ter o estômago reduzido talvez 80%. A pessoa vai comer pouco e vai saciar já, porque foi reduzido ali dentro do processo hipnótico o estômago dela. E a vantagem é que não precisa passar por um procedimento invasivo, né? Sem dor, sem corte. Dentro do tratamento para vícios também, tá trabalhando ali o hábito, a ansiedade para a pessoa ficar presa no vício, trazendo de novo a aversão, né, que a pessoa sente nojo daquele vício que ela tem. Então tem vários processos. A hipnose é uma ferramenta que pode ser usada em várias áreas da vida. Você que é atleta, a hipnose pode potencializar o seu potencial que você já tem, aquele potencial. Por exemplo, o cara é um artista marcial. A hipnose pode potencializar essa habilidade que ele já tem. A pessoa que precisa fazer uma prova lá de concentração. A hipnose pode ser uma ferramenta para a pessoa trabalhar ali foco, concentração, trazer calma, né, para conseguir poder fazer o processo ali que ela vai fazer com tranquilidade, conseguir acessar as informações que ela já tem, porque ela estudou, né? A hipnose vai fazer milagre, tá? Ela vai trabalhar dentro daquilo que você já tem. Vamos fazer aqui propaganda enganosa. Vai trabalhar dentro daquilo que você já tem. Então tem um processo bem... Sim, a hipnose abre um leque de possibilidades, né? De ferramentas ali que você, né, para trabalhar aquilo que você já tem, que vai te dar um arsenal grande ali para você poder trabalhar no seu dia a dia, para resolver problemas, para poder se comunicar. Até mesmo da empresa, às vezes, a pessoa que trabalha com vendas, por exemplo. Eu vendo, mas eu não sei como falar de uma forma que eu consiga seduzir aquela pessoa a comprar. Através da hipnose, você vai conseguir usar essa ferramenta como uma forma
para realmente seduzir a pessoa ali para ela poder comprar o teu produto. Entendeu? Então é uma ferramenta muito grande. A gente tem uma pergunta aqui, Anderson. E, Da Ana. Ajuda com traumas? Acho que ela quis dizer, a hipnose pode ajudar com os traumas? é que ela chegou agora, né? Mas a gente tá falando sobre isso agora há pouco. Pode ajudar sim, Ana. É uma ferramenta poderosa para trabalhar os traumas. O que vai acontecer dentro da hipnose para poder resolver, né, esse problema, amenizar e trabalhar isso? Nós vamos, através da hipnose, ver onde está a raiz desse problema, lá no seu inconsciente, no subconsciente, na parte mais escondida, as emoções relacionadas a esse problema, os gatilhos emocionais para você se sentir reviver de novo aquele problema, aquele trauma. E dentro da hipnose, nós vamos ressignificar esse problema e de sensibilizar essas emoções que estão causando esse transtorno para você, né? Então é possível, sim. O primeiro passo é aquilo que a gente falou agora há pouco. A pessoa reconhecer o trauma. Reconhecer o trauma, procurar um profissional. No caso aqui tem eu, né? Depois que você reconheceu isso, procurou um profissional, é se entregar ao processo. Deixar fluir aquelas coisas que você escondeu debaixo do tapete esse tempo todo, o profissional está ali para isso, para poder te ouvir, para poder trabalhar aquilo, para poder desensibilizar essas emoções ligadas a esse trauma e dar um novo significado para tudo isso que você passou. Substituir essa crença limitante, né, que esse trauma trouxe, por uma crença positiva. Seria basicamente isso, né, para encurtar aqui, para não ficar tão longo. De uma forma resumida, né? Aquela situação, evento, enfim, que promoveu um trauma na vida da pessoa não vai deixar de existir. Mas a maneira como essa pessoa vai olhar para aquilo vai ser diferente, menos reativa, né? De uma outra forma. Daquilo que a gente falou no começo dos carros. Ela vai ver o carro passando e não vai deixar passar. Exatamente. Não vai ter mais um peso, uma importância. Eu acho que é isso, Anderson. Mais alguma coisa que você queira complementar, falar? Não, a princípio é isso mesmo. Então tá, eu agradeço pela participação, tá? É muito bom a gente poder levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento, um pouco da nossa experiência, né? E quando quiser, estou à disposição, tá bom? Gratidão mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que assistiram, todas aquelas que ainda vão assistir, pela pergunta. Lembrando mais uma vez que quem quiser fazer sua pergunta, deixar ali no post da live também, depois eu encaminho para o Anderson, se for alguma coisa que seja para mim, eu vou também estar respondendo, tá? E eu vou deixar daí tanto o contato aqui do Espaço Armazém, quanto o contato do Anderson, lá no post da nossa live, assim que eu postar, tá bom? Tchau, boa noite. Tchau, então, a todos e boa noite.